Hello people! Seja você o canal, eu Ricardo Café aqui para mais um podcast. Geralmente, toda terça-feira tem conteúdo novo para você e eu fico muito feliz em saber que a gente está chegando até você através desse conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre missão e eu tô com muita expectativa dessa conversa. Mas antes de começar, pega esse link, envia nos seus grupos para que mais pessoas sejam alcançadas, ok? Vamos lá? Vamos ao podcast de hoje? Beleza, estou aqui com o pastor Humberto. Pastor Humberto, satisfação. Brother, tudo bem? Obrigado por aceitar esse convite. Estou muito feliz, né? Porque parte de tudo que a gente está vivendo aqui com o podcast tem as suas digitais. Eu sou muito feliz porque Deus coloca pessoas nas nossas vidas como você. É isso, eu que estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje nesse podcast. E vocês são muito mais do que só membros da igreja, vocês são família. Vocês são da nossa casa e literalmente vocês são da nossa casa. Exato, exatamente. E nós somos família, nós amamos você, o Ricardo, a Suelen, o Samuel, o João, são parte da nossa família. E nós estamos em família hoje aqui. E para nós é uma grande honra, Ricardo. Amém. Pastor Humberto que tem... a gente já conversou muito em off, algumas coisas, alguns testemunhos, como veio para os Estados Unidos, etc. Antes de tudo, né, pastor, eu queria que se o senhor conseguisse falar comigo e me falasse um pouquinho mais quem é o pastor Humberto, para as pessoas conhecer quem é o pastor Humberto. Pastor Humberto, a gente sabe que é pai da Sofia, marido, né, pastor, mas eu quero que você me diga como é que é. Você foi convertido, você já nasceu em um lar cristão? Me conta um pouquinho quem que é o pastor Humberto. Bom, eu não nasci em um lar cristão, diferente da Kelly, né, que nasceu em um berço cristão, no berço evangélico. Eu não nasci, minha família, quando eu nasci não existia ninguém evangélico, ninguém frequentava a igreja. Éramos católicos denominacionais, mas não éramos praticantes. Sim. Mas, em um determinado momento, Jesus Cristo resgatou primeiramente o meu pai, isso há 25 anos atrás. E meu pai começou a orar por toda a família, inclusive por mim. E em 2002, eu também fui resgatado e tive esse encontro com Jesus maravilhoso, que mudou minha vida. E de lá para cá nós temos caminhado junto com o Senhor Jesus. Amém. A gente sabe que 2002 não tá tão ali, né? Já tem um percursinho aí, são 20 e poucos 23 anos. Mais de 20 anos aí que o senhor foi resgatado e... Às vezes eu vou falar senhor, eu vou falar você, eu fico perdido. Porque nós somos tão amigos, né? Que eu até acho estranho quando você me chama de senhor, né? Quem é senhor, né? Não, me chama de você. Beber uma água. Porque, para quem não sabe, o Ricardo e eu, nós somos amigos, a gente coopera junto, nós servimos juntos aqui na igreja. Então nós temos um relacionamento diário, não de pastor e de... Nós somos amigos, acima de tudo. Amém, por isso, amém por isso. E aí 20 anos de que você se converte, Jesus te encontra, e aí dentro desse percurso, né, aí você falou da Kelly, a Kelly já vem de um lar cristão, com uma carga, né? Porque o pai dela tem formação, é pastor de algumas congregações no Brasil. Eu queria que você me contasse essa trajetória. Como é que foi que você startou a parte de começar não só para fora, fazer missão fora, mas ali interno, na igreja local, no Brasil? Bom, como eu te falei, em 2022 eu fui batizado na igreja que o pai da Kelly é o pastor, na verdade é o pastor-presidente da Assembleia de Deus Nova Aliança em Cuiabá. E eu me converti e rapidamente eu me tornei um grande amigo do pastor Edivaldo. Mais do que um amigo, talvez um braço direito. E sem nenhuma pretensão de namorar com a Kelly ou casar com a Kelly. Ele era o meu pastor e eu era a ovelha e eu ajudava ele em tudo que podia ser ajudado. E nós trabalhamos muito junto e eu pude trabalhar em todas as áreas da igreja. Desde tecnologia, comunicação, aí fui separado ao diaconato, fui separado ao presbitério, posteriormente ao pastorado.
exerci vários cargos de liderança na igreja. E depois de alguns anos, nós nos apaixonamos, Kelly por mim e eu pela Kelly. E nós nos casamos e começamos a traçar essa caminhada juntos depois do nosso casamento, né? Porque aí nossos propósitos se uniram. Sim. Nós tínhamos a nossa missão, mas com o casamento os propósitos de Deus se uniram na minha vida e da Kelly e nós começamos a traçar junto aquilo que Deus tinha para nós. Caramba, que legal. E tudo isso após 2002, né? 2002. Após 2002. E aí eu vou te perguntar aqui, né? A gente já vai entrar no que é o tema da nossa conversa, que é a missão, né? Uhum. Mas eu queria entender um pouquinho mais sobre a Adna, né? Porque assim, a igreja Assembleia de Deus Nova Aliança lá em Cuiabá, ela não é uma única igreja. Como é que funciona hoje? Como é que está hoje? É um ministério, né? É uma igreja que hoje nós somos 70 congregações espalhadas no Brasil todo. E a sede da igreja é em Cuiabá, e o nome da igreja é Assembleia de Deus Nova Aliança, Ministério Santa Cruz. E que se espalhou não só para Cuiabá, mas também para alguns países. Nós temos igreja na Europa, temos igreja no Paraguai, temos obras missionárias e sociais no Paraguai também. Que legal. E tudo isso é ligado em Cuiabá, a sede da igreja é em Cuiabá, através do nosso pastor-presidente, que é o pastor Edivaldo. Legal. Uma pergunta que eu vou falar para você, né? Você falou que tem missões fora do Brasil e dentro do Brasil. Como é que tá isso lá? Porque você ainda continua linkado ainda com o Brasil, né? Com a Igreja do Brasil, mesmo estando aqui hoje. Com certeza. Na verdade, houve uma aliança, foi feita uma aliança entre a Gateway Christian Church, que é a igreja que nós servimos hoje, eu e você, com a Adna em Cuiabá. Os pastor Edivaldo e pastor Evan, em determinado momento, se encontraram e entenderam que Deus tinha unido eles dois. Eles criaram ali uma aliança. E por conta dessa aliança, a igreja de Cuiabá nos enviou para servir aqui na igreja Gateway. Claro que tem uma longa história que nós vamos compartilhar daqui a pouco, mas resumindo foi isso. Essa aliança foi feita e no nosso caso, meu e da Kelly, a igreja de Cuiabá nos enviou para servir aqui na Gateway Christian Church. Possivelmente tem outras igrejas que têm missionários no Brasil mesmo, fazendo missão. Tem, exatamente. Obra missionária em acampamentos sem terras, na Amazônia nós temos algumas frentes missionárias, mesmo no Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado muito grande. Para quem não sabe, o Mato Grosso tem uma parte que é coberta pelo Amazonas, pela floresta amazônica. A fronteira norte do Mato Grosso, ela faz fronteira com o Amazonas. Então tem uma grande faixa ainda de floresta amazônica. Então nós possuímos missões no Mato Grosso, em outros estados do Brasil e em alguns países. Beleza. Porque eu sempre deixo claro isso, porque as pessoas falam assim que é muito fácil vir fazer missão fora do Brasil, ainda mais nos Estados Unidos, né? Então rotula... Fácil para quê, né? Rotula porque é os Estados Unidos, né? Foi para lá. Mas missão é missão em qualquer lugar que esteja, né? Vamos entrar então nessa chamada, né? O chamado missionário, né? Existe duas coisas que a gente até conversou no off. Eu queria que você fizesse a progressão da sua primeira missão, né? Que a Adna te enviou, que não foi exatamente para os Estados Unidos. Me conta um pouquinho para onde foi e como foi isso. Por um período da nossa vida, depois de se casados, né? Nós trabalhamos muito tempo na África. 3 países africanos, em Moçambique, na África do Sul e na Suazilândia, que é um pequeno reino dentro da África do Sul. É tão pequeno que não aparece no mapa, Suazilândia. Mas é um país, é um reino, tem um rei soberano, então... É mesmo? Chama Suazilândia. Então, Parece história em quadro, história de não, se você olhar o mapa da África do Sul, você vai ver um pontinho lá, um ponto, é o reino da Suazilândia. E tem toda a autonomia e existe o rei, é um reinado que passa de pai para filho. Uau. E nós tivemos a oportunidade de servir também na Suazilândia. O que aconteceu, Ricardo? Durante essa caminhada, Deus nos permitiu fundar uma ONG na nossa igreja, debaixo da cobertura da igreja, chamada Nação para Cristo, da qual eu fui o primeiro presidente
dessa organização. Uhum. E através dessa organização, nossa missão maior era distribuir comida e distribuir Bíblias. Uhum. Esse era o nosso foco como membresia, como irmãos, como membros da diretoria da ONG, era distribuir comida e Bíblia. Sim. E surgiu algumas oportunidades de primeiramente ir para Moçambique, para Angola. Uhum. Logo nos anos de 2003, 2004, 2010. Um pouco antes de eu me casar com a Kelly, eu ia me casar em outubro e em julho eu fui para Angola, trabalhar através dessa ONG chamada Nação para Cristo, e nós fomos para lá com o intuito de distribuir Bíblias, ajudamos orfanatos, alimentos, fizemos algumas parcerias com a Jocum. Não sei se vocês conhecem a Jocum, Jovens com a Missão, né? Que na verdade é uma missão americana, mas ela é muito forte no Brasil. Acho que todos os estados brasileiros têm uma base da Jocum. Então, em praticamente todos os países. Sim. E nós, em parceria com a Jocum, nós começamos a fazer essa obra missionária em Angola. Mas eu voltei para Cuiabá, me casei, e depois surgiram outros países na nossa lista, assim, que foram abrindo as portas, e primeiramente nós fomos para Moçambique. Eu me lembro, Ricardo, se eu puder ter um tempinho maior, eu queria contar um testemunho bem. Pode falar, o testemunho é importante. Nós definimos que nós iríamos para Moçambique, nós tínhamos os nossos parceiros lá, os missionários da Jocum. Nós montamos uma equipe em Cuiabá, se eu não me engano, nós éramos 10 missionários, montamos uma viagem de curto prazo, de 30 dias, onde nosso intuito era ir para Moçambique, uma região bem distante da capital, de Maputo, e o intuito era servir a comunidade, servir os pastores. Nós teríamos uma conferência de jovens dentro da base da Jocum, nesse lugar que nós estávamos, e convidamos todos os jovens da região, quando nós estávamos lá, para vir para a base. Nós treinaríamos eles, 2, 3 dias de treinamento. E nós tivemos condições de comprar o alimento, Ricardo, para poder servir o almoço e o jantar para esses jovens. O que vieram fazer parte da administração. Da administração. Eram os jovens ao redor da base da Jocum. Era aproximadamente 120, 150 jovens. Mas aí, um determinado dia, eu me lembro que estava chegando na hora do almoço, no primeiro dia da conferência, estava chegando na hora do almoço e nós estávamos dentro da igreja e eu comecei a ver os missionários locais fechando as janelas e as portas da igreja onde nós estávamos. Um pequeno tempo, bem simples. E eu perguntei, por que vocês estão fechando? E quando eu olhei, tinha mais ou menos umas 500 crianças pelo lado de fora. Uau. Porque as crianças sabiam que ali dentro tinha comida. E eles começaram a fechar a janela, sabe? E aquilo dilacerou o nosso coração. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi uma palavra e eu compartilhei com o grupo, falei, se Deus está nos permitindo ver essa situação, é porque Ele quer que a gente faça alguma coisa. Sim. E aí, com as portas fechadas, aqueles jovens almoçaram e você imagina, ninguém teve condição de almoçar. Ficou o clima difícil, né? Você imagina 400 crianças do lado de fora, querendo entrar para comer alguma coisa. E você dentro ali, meio que refém da situação. E quando acabou, todo mundo almoçou, Ricardo, eu me lembro que sobrou uma panela de arroz, e a cozinheira que pegou aquele arroz e levou onde estavam as crianças e jogou no chão. Meu Jesus. E aquelas 400 crianças começaram a disputar aquele punhado de arroz no chão, com terra, e nós vimos aquela cena. E eu lembro que nós, no primeiro momento, foi muito triste, mas ao mesmo tempo, era Deus nos mostrando para fazer alguma coisa, sabe? Nós nos reunimos, eu reuni o grupo que estava comigo e eu falei, se Deus nos mostrou, é porque Deus quer que a gente mude essa realidade. Sim. E ali nós fizemos um compromisso e nós nos comprometemos em alimentar aquelas 400 crianças todos os dias. A gente saiu daquela reunião e fizemos um compromisso, daqui por diante, vamos ver a estratégia de como nós vamos alimentar essas crianças. Voltamos para o Brasil, nos organizamos e decidimos que nós daríamos o alimento na escola. Tinha uma escola perto, onde as crianças iam estudar.
que também era uma forma de incentivar essas crianças a ir Pra para a escola. escola, porque ele tinha uma grande invasão, porque sem alimento, você imagina. E aí, nós, antes de nós, voltando um pouco na linha do tempo, antes de voltar para o Brasil, nós fomos lá ver essa escola. Não é uma escola como a gente imagina que é a escola, que tem as salas de aula. Não, Ricardo, eram as árvores. Debaixo de cada árvore era uma sala, com um quadro. Aí tinha uma sala que era a sala da diretora, e Caramba. essa era a escola. Umas 5, 6 árvores bem grandes, de terra. E eu falei, esse é o nosso campo missionário. E nós começamos, voltamos, se organizamos e começamos a alimentar aquelas crianças todos os dias. Descobrimos um alimento que a Unicef vendia na época, que era um alimento hipernutritivo, que se misturava com água, fazia um mingau e era realmente muito nutritivo. E passamos esse ano todo oferecendo esse alimento na escola. E os missionários aproveitavam esse momento para também falar de Jesus. Sim. E, Ricardo, foi incrível a transformação, porque antes disso, a ideia dessas crianças de futuro, perguntavam o que você quer ser quando crescer, e eles falavam, eu quero ser guerrilheiro, eu quero ser bruxo, era essa a resposta Sim, deles. sim, sim. Um ano depois nós voltamos, Ricardo, e aquelas crianças que estavam desnutridas, e eu não sei se você sabe disso, mas uma das principais características da desnutrição numa criança é quando você vê ela com o nariz escorrendo e com feridinhas na cabeça. Porque como não tem nutrientes suficientes no organismo, ele não consegue reter os líquidos. Sim. Então, no começo, a gente via todas as crianças muito magras e com o nariz escorrendo. Um ano depois, voltamos lá para ver como estava. Ninguém mais, nenhuma criança tinha o nariz escorrendo, nenhuma criança tinha mais ferida na cabeça. E nós perguntamos novamente, o que você quer ser no futuro? Agora eles queriam ser missionários, pastores, professores. Uau. Entendeu? Nós não só mudamos a situação social, mas nosso intuito maior é levar o evangelho para mudar a mente daquelas crianças. Perspectiva, né? E nos outros anos, Ricardo, isso aumentou tanto que nós expandimos para a África do Sul, para a Suazilândia e chegamos a alimentar 3.000 crianças todos os dias, nos anos seguintes dessa primeira viagem. Que legal, que legal. E esse foi o seu primeiro contato com missão fora do Brasil? Não, já tinha tido contatos indo para o Paraguai, indo para Angola, como eu falei, né? Mas Moçambique talvez tenha sido o terceiro ou quarto país que eu tenha trabalhado Mas o impacto foi maior por essa situação, né? Essa situação. E por nós começarmos a desenvolver efetivamente um projeto que nas outras viagens nós íamos com o intuito realmente de distribuir Bíblia, alimento, uniforme, jogo de camisa para os times de futebol, de alguma forma apoiar os missionários locais. E a partir dessa viagem nós estabelecemos um projeto mesmo de todos os dias, com todas as responsabilidades. Entendi. Que tinha um detalhe. Como nós fizemos o compromisso de 1 ano, se a gente falhasse, os locais, os missionários teriam muito problema. Por que as pessoas locais iam pensar? Que nós enviamos o dinheiro e os missionários receberam o dinheiro, mas não fizeram o que nós tínhamos prometido. Então, nós íamos colocar os missionários locais numa grande enrascada. Então, nós fizemos o compromisso de 1 ano. Sim. E não podia falhar. Sim. E você imagina, tinha toda a questão de câmbio, de mandar em reais para transferir para a moeda local, que eu nem me lembro qual era o nome, mas tinha toda uma complexa situação para que isso chegasse lá na ponta. Mas Deus abençoou muito que não só nós cumprimos o primeiro ano, mas continuamos por mais 5, 6 anos fazendo esse trabalho. Que bom, hein, cara? Que legal, que legal. Agora vamos lá, Humberto. Aí essa aliança é formada, você vai para a missão, conhece, vive esse momento lá na parte da África. E aí existiu uma aliança que você comentou no começo entre o pastor local aqui de Tampa, da Gateway, com o pastor local da Igreja Nova Aliança lá em Cuiabá. E aí, da onde sai essa... depois dessa aliança, como é que você foi consultado? Você negou, não queria vir? Na verdade, deixa eu voltar um pouco na linha do tempo, para as pessoas entenderem. Sim, perfeito. Logo após a minha conversão, acho que nos primeiros meses de novo convertido, estudando a Bíblia, Deus começou a falar para mim que ia me enviar.
que eu seria um pastor, que eu seria um missionário, que eu trabalharia na obra, e Deus falava comigo e começou a me preparar para isso. E nos últimos anos, antes de vir para cá, parece que a coisa se intensificou, sabe? Como eu estava falando com você no começo, praticamente todos os dias, todas as semanas, a gente recebia uma confirmação de que nós mudaríamos para os Estados Unidos, que Deus nos enviaria para cá. Nunca foi vamos dizer assim, um desejo do nosso coração morar aqui. Nós sempre víamos como turista, nós já estamos vindo nos Estados Unidos já fazem 15 anos. Nós vimos, tipo, 2, 3 vezes por ano como turista, como todo brasileiro, ia na Disney, fazia compra. Quando o dinheiro acabava, a gente voltava para o Brasil. Mas nunca com aquele, vamos dizer assim, anseio de... Nossa, a gente sempre admirou muito esse país. A verdade, eu e a Kelly, nós sempre admiramos muito a forma como eles simplificam, tiram a burocracia, a forma de não ter aquele jeitinho da nossa cultura. Então, nós sempre admiramos muito. Mas não fazia parte, assim, do nosso anseio vir para cá. Só que Deus começou a falar conosco, falar comigo. E com a Kelly, tem um detalhe específico. Quando ela era adolescente, Deus deu uma palavra profética para ela que ela casaria com um americano e teria filhos americanos. E quando eu casei com ela, eu falei, isso está errado. Eu não sou americano, mas olha só como são interessante, né? A profecia que ela casaria com um americano e teria filhos americanos. Ela agora já tem uma filha americana, e eu não sei se eu já te falei, e esse ano eu também me torno americano. Nós estamos finalizando nosso processo de cidadania e vou me tornar um cidadão americano. Então eu não entendi a profecia, mas agora se cumpriu totalmente aquela palavra que ela recebeu quando era adolescente. Uau. E nesse processo, falando de mim agora, de vir para cá, de se mudar para os Estados Unidos, Deus falando conosco, que tinha um povo aqui nos esperando, que Deus sempre falou conosco, nós seríamos um canal. Olha que legal. Um gateway. E através desse gateway, que é um portal, muitas pessoas iriam e viriam do Brasil. Inclusive, não sei se você conhece, já ouviu falar no pastor Fred Berry. Não vi. Pastor Fred Berry é o pastor, era um dos pastores lá da Rua Azusa, onde começou todo o movimento pentecostal do Brasil, onde os missionários foram enviados para fundar a Assembleia de Deus, saíram da Rua Azusa, e esse pastor Fred Berry era um dos pastores atuais lá da igreja da Rua Azusa, da Fundação Azusa, que lá hoje em dia já não tem mais igreja. E ele esteve visitando a nossa igreja no Brasil, Ricardo. E ele era um profeta de Deus. E nós, como bons assembleanos, nós cremos que Deus ainda usa pessoas para falar com o homem, para falar conosco. Sim. Mas a profecia bíblica, a profecia que confirma, a profecia que exorta e a profecia que encoraja. Então, esses são os papéis da profecia no entendimento bíblico. A profecia nunca serve para nos dar direção. Sim. Então, nós estávamos nesse processo de Deus estar falando conosco muitas vezes que nós viríamos para cá. E esse pastor Fred Berry visitou a nossa igreja. Infelizmente, ele passou para o Senhor, ele faleceu no Covid, na pandemia. Ele chamava Fred Berry, ele chamava Fred e a esposa chamava Vilma. Uau. Eram os Flintstones. É verdade. Um homem de Deus, um homem muito, muito abençoado. Ele esteve na nossa igreja. Em determinado momento, ele não me conhecia, não conhecia a Kelly. Nós estávamos simplesmente no meio da multidão e ele nos chama na frente da igreja e ele entrega uma profecia que nós viríamos servir a igreja nos Estados Unidos. E ele viu uma palavra escrita em cima da gente. E essa palavra era Gateway. Uau! Ricardo, e eu esqueci dessa palavra, dessa profecia. Nós nos mudamos para cá. Anos depois, eu estou lá na frente da igreja, estava cortando a grama lá da frente com o carrinho de cortar grama, e eu olhei para a placa Gateway, e eu lembrei da profecia que o pastor Fred Berry nos entregou lá no Brasil. Legal. Então, muitas coisas foram se convergindo para a nossa vinda para cá, muitas confirmações. Não foi fácil, porque nós tínhamos uma vida muito estável, e isso é um perigo para o cristão, sabia? Porque eu era funcionário da Assembleia Legislativa por mais de 17 anos. Eu exerci um cargo
de chefia na Assembleia, tinha um bom salário, e a Kelly, ela era assessora de um juiz, a Kelly é advogada. Então nós tínhamos uma vida profissional estabilizada. E de repente a gente começa a ouvir, vai, vou te Aí enviar, zera a vida, né? vou te enviar. E talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, chegar no meu trabalho e falar assim, ó, me exonera, porque eu vou fazer a vontade de Deus, eu não vou abrir mão do salário, assim, da garantia. confiança, da garantia de estar todos os dias, né? Todos os meses, seu salário está na conta, e agora eu ia para um lugar sem salário, eu não sabia o que ia acontecer. Você acha que isso aí foi o maior desafio da sua jornada, do início da sua jornada? Talvez não. Sair, Sair sim. Sair do sair e deixar zero. conforto da minha família, dos meus amigos. Nós já tínhamos um ministério estabelecido lá com os jovens da igreja, era um ministério muito abençoado, e aí é como você falou, a gente zerou tudo. A gente veio para cá e eu, no começo, quando eu não sabia falar inglês, eu não me comunicava, e eu queria ajudar, eu queria servir, eu falei para o pastor Evas, eu quero ajudar, o que eu posso fazer? Ele falou, você pode pregar? Eu falei, não, pastor, eu não falo inglês. Ah, você pode dar aula? Eu falei, não, pastor, eu não falo inglês. Eu falei, pastor, mas eu posso cortar grama. Porque, né? E aí, por muito tempo, eu servi na manutenção, ajudando a igreja, até aprendendo inglês. E depois eles me convidaram também para começar esse ministério brasileiro aqui na Gateway. Nós vamos falar depois. Vamos falar, vamos entrar nele. O chamado e a missão, ele tá junto, né? A missão, na realidade, ela já existe, né? Ela tá aí, né? Às vezes, as pessoas, Deus chama ela e ela não quer escutar. Qual é esse risco? Como é que você... vamos lá. Como você escutou o seu chamado a partir desse momento? E eu não tô nem falando só dos Estados Unidos, tô falando da própria igreja local mesmo, né? Porque quando você vem para Americana sem falar o inglês, você dá essa dimensão do que não é línguas que vai te levar. O bloqueio não tá na língua que você fala, é no que você vai fazer. Que você está disposto a abandonar. Exatamente. Como é que foi isso? Como é que foi você escutar a voz de Deus para o chamado? Como eu te falei, desde a minha conversão, Deus começou a falar comigo, a me ministrar, a apontar para um lugar. Eu seria um missionário você local, acha que seria já um missionário... acabou a missão? Não, acho que não. Acho que tá... Eu não sei. Tá começando. Talvez eu tô no treinamento. Tá no treinamento? Tô no treinamento para... Legal. Mas como nós estávamos conversando no começo, Deus falou tantas vezes, Ricardo, que teve um momento que eu tive que sentar com a minha esposa e falar com ela, meu amor, é melhor a gente obedecer do que a gente sacrificar. Vamos se preparar e vamos colocar nas mãos de Deus, que Ele sabe o que é melhor. E se Ele está nos enviando, Ele também vai nos preparar, vai nos sustentar, vai cuidar de todas as coisas. E o cerne, Ricardo, é confiar. Eu acho que você está falando sobre missão, sobre o chamado. Acho que o mais difícil é você confiar. Vamos lá. Então, do Brasil para os Estados Unidos, agora a gente já passou um pouquinho no tempo que você foi para a África, até dentro da sua congregação local lá, que é uma missão. Eu creio que hoje a pessoa que te substituiu no Ministério de Jovens lá, ele pegou uma missão para ter, porque tem que ter essa vontade de servir para fazer essa missão, para a missão ser completa, e a gente está em processo dessa completude, não chegamos ainda, só o céu vai ser essa completude. Mas como foi esse processo assim, de transição? Do Brasil para os Estados Unidos? Bom, você disse aí, você zerou a vida, chega aqui nos Estados Unidos, e aí? Como é que foi o primeiro choque cultural que você teve? Como é que você veio direto para Gateway, passou em outras igrejas? Como é que foi isso aí? Vim direto para Gateway e quando eu cheguei aqui, a minha missão de vida era aprender o inglês. Eu sabia que eu e minha esposa nós precisávamos aprender o inglês e nós começamos a estudar literalmente de manhã, à tarde e à noite. Íamos para a escola todos os dias, das 8 às 2, chegava em casa, fazia curso online e vinha para o culto à noite na igreja sem entender nada. O que nós fizemos também? Começamos a fazer o seminário bíblico da Assembleia de Deus, que é o Florida Bible Institute, que é a Assembleia...
É a Universidade da Assembleia de Deus. Tem um seminário e nós temos um núcleo aqui na Gateway. Esse FBI é o mesmo do Billy Graham? Sabe dizer que o Billy Não, Graham o Billy fez? Graham, ele passou pelo FBI aqui em tempo. É até uma informação interessante. Isso tem que estudar, hein? isso só tá por dentro. No começo do ministério do Billy Graham, ele fez muitas ações aqui em Tampa, cruzadas, evangelismo, e as igrejas locais todas se reuniram para ajudar ele nesse começo, inclusive a Gateway, e ele foi aluno do Florida Bible Institute. Ele se formou, apesar de que todo mundo sabe que o Billy Graham era não pode dizer batista tradicional, batista avivado, porque eu acho que isso é muito Reformado, não tem? não, acho que isso é muito raso para definir uma pessoa, não. Mas assim, as pessoas dizem que ele era mais um batista tradicional. Apesar de eu não gostar muito desse termo, dessas comparações, mas ele passou pelo seminário da Assembleia de Deus. Aleluia! Isso é bom. Exatamente. Isso é bom. E aí, Ricardo, nós entramos para fazer o seminário. Você imagina, fazer um seminário em inglês sem saber inglês. Eu me lembro que Eu fiz uma aula, saí com a cabeça doendo, pô. Eu me lembro que nas primeiras aulas do seminário eu ficava olhando para o professor e imaginando o que será que esse camarada tá falando, né? Eu tenho que ser sincero. É isso aí. Só que eu chegava em casa, Ricardo, eu pegava o livro, né, que cada trimestre tinha um livro, e eu estudava o livro, traduzia, respondia as perguntas. Resumindo uma longa história. Quando nós nos formamos no seminário, a Kelly, a minha esposa, ela recebeu a medalha das melhores notas de todo o campus. Não é só da Gateway, mas de todo o campus ela teve as melhores... A Gateway é um polo do campo. Certo. E a Kelly teve as melhores notas. E para minha surpresa, eu fui o que ficou em segundo lugar. Depois da Kelly, ela tudo bem, porque ela estudava muito, entendeu? Ela estudava, se preparava. Eu estudava também, mas ela estudava muito mais. Sim. E eu fiquei com a medalha de segundo lugar, com as melhores notas. E você imagina, 2 imigrantes chegaram sem falar inglês e terminar o curso sendo honrado. E nós dedicamos toda a honra e glória. Nós sabemos que isso não é dádiva nossa, mas foi o Senhor quem fez. Sim. E nós nos formamos. Então também o seminário que nós fizemos aqui nos ajudou também em aprender o inglês, que nós aprendemos o seminário e o inglês meio que junto. Uhum. E também nós nos formamos e também nos credenciamos aqui na Convenção das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E aí hoje você tem a orientação pastoral da sua igreja do Brasil e é pastor também americano. Exatamente. Eu sou convencionado da CGADB no Brasil, que é a Convenção dos Pastores do Brasil, e também sou convencionado aqui na Convenção dos Pastores Americanos. Que legal. Cara, só pra você ter uma ideia, assim, para nós que somos imigrantes, né, eu lembro quando o João a gente chegou em 2018, o João foi pra escola, e eu não entendia muito bem e tal, ele foi pra escola pública, e aí ele recebeu um certificado de melhor aluno, aí eu falei, já ganhei, já valeu a pena, só com aquele certificado lá, por quê? Porque um imigrante no meio de um monte de americano se destacar... Isso aí exatamente. Entendeu? Já é algo de Deus mesmo. Então, a gente ficou muito feliz. Só uma curiosidade que nós não falamos aqui ainda. Mas a Gateway, que é a igreja local, ela tem uma escola, né, Ricardo? Sim. E é a escola que os filhos do Ricardo estudam. Tanto o João quanto o Samuel estudam aqui na nossa escola da Gateway. Uma escola que vai do prezinho até o high school. É isso aí. Muito legal, cara. A gente está sendo muito abençoado. Humbertão, agora me diz assim, qual que você sentiu de diferença entre a igreja do Brasil e a igreja americana? Culturalmente, pastoral? Pode me contar aí o que você viu? Eu vou te dar um exemplo prático, para as pessoas entenderem assim, as diferenças. Tem várias, mas essa é bem peculiar. Quando acabavam os cultos aqui na igreja, são de manhã, né? No Brasil, geralmente, os cultos são à noite, né? Sim. Mas aqui na igreja americana, geralmente é domingo de manhã. E o culto acabava, Ricardo, mais ou menos meio-dia e 30, meio-dia e 40. Você já viu aqueles filmes dos ninjas? Sabe quando era criança? Que o ninja jogava uma bombinha assim, aí subia aquela fumaça e sumia todo mundo. Sim. Então o culto acabava,
Cara, quando abria a porta, quando fechava a porta, não tinha mais ninguém na igreja. E a gente, como bom brasileiro, eu gostava de ficar, né? Na resenha. Resenha, conversando ali fora, não Vai tinha comer isso. aonde? E aí, como foi sua semana? Isso. Parecia aqueles filmes do ninja, sabe? Sim. Sumia todo mundo. E aí nós, brasileiros, começamos a dar as nossas pitadas da nossa cultura, nós somos calorosos, né? Ficávamos ali conversando, e aí eles foram aprendendo com a gente. Hoje em dia, você sabe, os cultos acabam e a galera fica na porta ali um tempão, 40, 50 minutos conversando. Os americanos, os brasileiros. Então, eu acho que isso foi uma boa influência da comunidade brasileira Uau. na comunidade americana. Mas fora essa, tem muitas diferenças, sabe? A diferença da amizade, da honra, da confiança. Do bigode, né? Do bigode, exatamente. E não ter aquele jeitinho. Aqui as coisas são o que são. Se você quiser participar, você tem toda a liberdade. Se você não quiser participar, mas não tem aquela... Eu acho feio falar a nossa malandragem brasileira, que não é isso, mas não tem aquele jeitinho brasileiro, sabe? A cultura americana, com relação à pontualidade também, é uma coisa que na cultura daqui é muito séria. E muitos brasileiros não entenderam isso ainda. Não entenderam. Querem trazer de lá para cá o jeito, né? Pro americano é o seguinte, se você... Na cultura americana, não é da igreja. Se você marcou um horário com a pessoa, você tem que estar lá pelo menos 5, 10 minutos antes. Caso você tenha uma eventualidade, que todo mundo pode ter, você avisa com o máximo de antecedência possível e ele vai aceitar uma ou duas desculpas. Na terceira, ele não vai te levar mais em consideração. Então, isso é uma parte muito diferente das culturas que nós precisamos, como brasileiros, entender rapidamente, que é a pontualidade. E muitos, falando nas diferenças culturais, né? Que é muito sério para eles. Você enxerga que a comunidade brasileira, você falou de um aspecto, né, da questão do horário e tal, mas ela vem influenciando na comunidade americana? Ou você acha que como a gente estava falando, né, eu quero até que você pontue isso agora, que é justamente a diferença de você ter um ministério em uma igreja americana, um ministério brasileiro em uma igreja americana e ser uma igreja brasileira, né? Essa influência brasileira, ela não entra na cultura americana, continua com a mesma cultura, pelo menos a Gateway, né? A gente sabe que tem outras igrejas brasileiras, a gente conversou com alguns aqui, né? Alguns pastores aqui que escolheram Tampa para poder ampliar a igreja deles, e a gente percebe que são igrejas brasileiras. Às vezes usam espaços americanos, mas é uma igreja brasileira. Qual é a diferença de relacional? Na verdade, nós, como você já falou, nós não somos uma igreja brasileira na Gateway, nós somos um ministério de brasileiros. E a visão da igreja é inserir os brasileiros na cultura americana. Não obrigar, mas mostrar as diferenças. E eu acho muito legal, Ricardo, porque como a nossa igreja aqui, a Gateway, ela é uma igreja multicultural, nós temos brasileiros, temos porto-riquenhos, temos até americanos. Temos até... temos africanos, temos caribenhos. Então, é um mix de culturas. E eu acho que cada um coloca um pouquinho da sua impressão digital no outro, sabe? E a gente consegue observar que toda cultura tem os seus pontos fortes e pontos fracos, sim, né? Sim. A americana, a brasileira. Então, o que a gente consegue ver é a diferença cultural, mas o evangelho, Ricardo, é a única ferramenta que consegue fazer com que culturas diferentes se unam no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Entendi. Então, o propósito maior é o evangelho. Podemos ter culturas diferentes, mas a gente observa o que tem de melhor em cada cultura. E eu vejo todas as culturas influenciando uma a outra. Por exemplo, os porto-riquenhos. Eles são fantásticos, lindos, maravilhosos. Eles influenciam a nossa cultura brasileira. Sim. São animados como nós, gostam de festa, cozinham, a comida deles é muito boa. Então, quando junta com a nossa cultura, que também tem esse viés de alegria, de festa, de dançar, né, de ter uma música animada, quando a gente se junta, a gente vê, poxa, nós somos de lugares completamente diferentes, mas a missão nos uniu e a gente pode aproveitar o melhor de cada cultura. E essa é a missão da Gateway, pegar todas essas culturas e apontar para uma missão única, que é o Evangelho. Que legal, né, cara? A
a gente entender um pouquinho por trás, né? Deixa a gente com o coração mais aquecido, né? Mas você acha que a missão em outro país é mais fácil ou não? O que você sentiu, assim? Tem mais desafio, sabe, Ricardo? É. Como nós falamos, quando um missionário ele chega na Europa ou chega na África, tudo é novo. A comida é diferente, a língua é diferente. Sim, sim. Mas eu acho que não tem como falar se é mais difícil ou mais fácil, sabe? Eu acho que os desafios são diferentes. Para o missionário que está lá no Brasil, lá no sertão nordestino, ou está na floresta amazônica, os desafios são imensos também, mas são outros tipos de desafio. Para um missionário que está na Europa, um missionário que está na África, então acho que são desafios diferentes, se eu pudesse te responder. Eu vou fazer a pergunta que eu fiz aqui para acho que todos os pastores que passaram aqui, né? E hoje a gente falando de um assunto que eu acredito que é um assunto que tem uma edificação no coração das pessoas, porque missão é todo dia, né? E é onde quer que você esteja, né? Sendo esse canal de missão. Como você enxerga? Eu até falei, eu vou fazer o preâmbulo que eu fiz em todos. Em 1960, os Estados Unidos tinham um índice de quase 85% de cristão. Se eu não me engano, o dado era 180 milhões de habitantes na América e, tipo, 85% desses habitantes eram cristãos. Cristão de ler a Bíblia, de ir domingo para o culto e de segunda-feira, antes de comer, estar junto em família na sala, né, ter um family room mesmo, uma sala de família mesmo, para falar da Bíblia. E aí a gente vem subindo e isso vai caindo, né? A gente até conversou com um pastor aqui, e a influência da filosofia, né? A influência dos filósofos marxistas, que começaram a tirar o Cristo, né, da Bíblia e deixar a Bíblia somente como um livro. Isso também foi injetando. Os pais fundadores do América têm a característica cristã. Eles vieram para fundar a América com a base. Tanto que na Carta Magna aqui dos Estados Unidos, começa, né, na nota, na placa de tampa aqui, tem lá, in Trust God. Em Deus nós confiamos. Entendeu? Tá ali implícito já No tudo. dinheiro deles está impresso. No dólar. Então, eles têm a base cristã. Só que em 2019, no último censo, isso caiu para 55%. Então, só que você em porcentagem, essa é relativo, porque 85% de 180 milhões e 55% de 300 milhões é quase aquela população toda. Né? E aí eu quero saber o seguinte, um dia, os missionários americanos, como você falou, um dos missionários da Rua Azusa foi até a igreja de vocês, eles foram para o Brasil. Fundaram as igrejas e terem uma grande contribuição no Brasil. Exatamente. E eles fizeram a missão no Brasil. E hoje, 2025, você percebe que as igrejas brasileiras estão vindo para a América. Talvez, eu não sei se a palavra correta é devolver aquilo que um dia tiveram ou ajudar o que está faltando aqui. O que você vê nisso, né, nessa estrutura? Do brasileiro, de igrejas brasileiras sendo plantadas na América e a gente fala muito, e eu não tenho como não falar da Gator, que é uma igreja antiga, né, onde os filhos de quem está congregando hoje não vêm para a igreja, os pais estão formando ainda essa igreja, mas que o tempo vai passar e que se a gente não entender com clareza o que Deus está levando a gente acaba fechando a igreja. Exatamente. Que é o que acontece com muitas igrejas aqui nos Estados Unidos. O que você vê isso? Bom, Ricardo, primeiramente nós precisamos entender o contexto atual da América. Nós temos acompanhado as estatísticas e os estudos e as informações que têm sido nos passadas até pela convenção. Eu não sei se você sabe disso, mas para cada 10 jovens cristãos que vão para uma universidade pública ou secular, 9 se desviam. Uau. Não sei se você sabia desses números. Não sabia. Cada 10 alunos que vão para as faculdades americanas, cristãos, crentes, filhos de crente, 9 se desviam. Isso é uma estatística oficial, não é achismo. Uhum. Então, o sistema educacional desse país eu costumo falar, é uma máquina de moer crente. Uhum. Então, é muito complicado. E talvez eles não tenham preparado os seus filhos para enfrentar essa máquina tão poderosa. Como você já citou aqui, com
psicologias tão diferentes, entendimentos tão diferentes, o humanismo, o homem no centro de todas as coisas, estão tirando Cristo e colocando o homem. Isso. Então isso tem desviado muito dos jovens americanos. Inclusive, nós temos conversado muito, você e eu, de que nós precisamos usar mais o digital, né? Nós estamos nos organizando. O Ricardo, ele é o líder de uma função aqui no digital da igreja, e ele está desenvolvendo um projeto, criando um projeto para atrair mais jovens, não é? Esse é o nosso intuito, porque nós queremos mudar essa estatística, nós queremos, e talvez, Ricardo, você vai passar por esse desafio, é realmente preparar os seus filhos, eu vou passar por isso com a minha filha também, para quando eles chegarem nessa universidade. Talvez eles consigam ir para uma universidade cristã, uma universidade, nós temos várias boas universidades cristãs, mas talvez não, talvez ele vai para uma universidade secular. Mas eles estarem preparados para esse momento, que talvez vai ser o momento decisivo da fé deles. Você está entendendo? E talvez seja isso um dos grandes motivos de que hoje os filhos dos crentes, eles já não são mais, não frequentam a igreja, não creem, já relativaram a fé. E, como nós dizemos, nós temos que tomar medidas para mudar isso. Usar o digital, fazer coisas direcionais, programações direcionais, e nós temos aqui o nosso pastor de jovens, que é o Misael, um garoto fantástico, está trabalhando duro, está se esforçando para tentar oxigenar e tentar trazer de volta os filhos que se perderam, né? Nós temos tido testemunhos, alguns já estão voltando, outras pessoas, nós estamos tendo um mover espiritual muito grande na escola também. Sim, é verdade. Na escola, toda quarta-feira, nós temos o Chapel, né, que é o culto da escola, e é um mover do Espírito, vários jovens se convertem a Jesus, vários são batizados, e realmente nós estamos vendo um avivamento espiritual na nossa escola também. Amém. E eu creio que todas essas ações, Ricardo, já é Deus trabalhando para mudar esse cenário atual, né, que realmente, como você falou, não é bom. Não é bom, mas agora, o que você acha do brasileiro que um dia foi servido pelo americano, hoje servindo o americano? Porque nós acreditamos, e os números estão dizendo, que hoje o Brasil é o país que mais envia missionários no mundo. O Brasil ele já ultrapassou a América e também já ultrapassou a Coreia do Sul, que também era um país que enviava muitos missionários. Hoje o Brasil é o número 1, o país que mais envia missionários para o mundo todo. E eu creio eu creio uma opinião pessoal minha, eu creio que Deus vai usar o Brasil para abençoar muitas nações. E nós estamos dentro desse contexto. Sim, é verdade. E como você falou, realmente, nós temos uma dívida muito grande com os americanos. A nossa teologia... Eu acho que não tem como pagar, né? Não, pagar não tem. Mas nós de alguma forma podemos servir. E nós estamos dentro desse projeto de Deus de abençoar as nações. A sua família, a minha família. Eu creio que nós estamos dentro desse avivamento final. E o Brasil é uma peça-chave nesse avivamento final. Por alguns motivos. Primeiro, todo mundo gosta de brasileiro. É verdade. Os árabes gostam de brasileiro, os americanos gostam de brasileiro, os chineses gostam de brasileiro, os africanos gostam de brasileiro. Outra coisa, todo mundo gosta de futebol. E todo mundo, quando vê um brasileiro, já pensa em futebol. É verdade. Todo país árabe que eu visito, Ricardo, a primeira coisa que eles me perguntam, você joga bola? Você conhece o Ronaldinho? E então nós temos um acesso nas nações. Sim. E Deus tem usado esse acesso para abençoar as nações. Caramba, é isso mesmo. Eu também penso dessa mesma maneira. Agora, vamos lá. Em referão a propósito e obediência, né? Propósito e obediência também a fé, né? Porque você pode ter o propósito, pode obedecer, mas pode ser não ter fé. Pode ter fé, pode não obedecer e pode querer ter um propósito. E não vai viver o que... Eu quero que você me fale assim, como saber o que fazer e para obedecer um chamado. Como você, como missionário, pode falar para mim assim, eu acho que você tem que seguir. Porque assim, um do contexto que eu vou colocar aqui, eu vou te perguntar, né? E eu vou incrementar essa pergunta. Como saber o que fazer para obedecer, continuar, ok? Mesmo que tenha adversidade. E não se transforme isso em um turismo
missionário. Vai lá, tira foto, põe pro Instagram. Ah, eu vim aqui na África, tô com a criancinha aqui. Eles passam fome. E não sei o que, vai pra casa, vai dormir quentinho e não faz nada. Você falou que tava lá, sentiu o clamor das crianças, entre o seu grupo, se organizaram e devolveram, né? Tentaram ajudar de uma maneira. Ajudamos. Por um período, 5 anos. 6 anos. 6 anos, ajudar aquelas crianças. Então você sabe que não foi em vão a sua ida para a África, né? Teve um propósito, uma obediência e a fé. Sozinha, cada coisa dessa sozinha não funciona. Como que a gente faz para saber o que fazer e obedecer, continuar, mesmo que tenha diversidade, e não vire um turismo missionário para só virar, colocar fotinha no Instagram? Eu vou responder para você novamente com um testemunho. Pode. Posso? Pode, tá. Lógico. Deus falou conosco, falou comigo, com a Kelly, queria nos enviar. Nós passamos um bom tempo lutando, tentando entender, para se desgarrar do nosso mundinho ali, da nossa estabilidade. Até que chegou um momento que nós realmente sentimos e falamos, não, vamos obedecer, Deus está nos chamando. Tivemos fé, né, em crer que era Deus. Sim. Entendemos e obedecemos o nosso chamado e nos lançamos no chamado, vamos dizer assim. Só que nem tudo é um mar de rosas. Com certeza você vai ter muitas dificuldades durante o seu chamado, até durante a preparação, durante o envio, quando você chegar. E eu me lembro claramente, Ricardo, nós tínhamos chegado aqui na América, já estávamos há 2 anos aqui, e meu pai já tinha um câncer, né, já estava doente. Meu finado pai, hoje ele já está com o Senhor. E ele ficou o pai que se converteu primeiro. Né? O meu primeiro que se converteu. Eita, glória. Que também era de uma igreja batista e era pastor, depois ele foi consagrado a pastor. Ele fundou uma igreja da igreja batista, então um homem de muita fé. E esse meu pai, que orou por mim durante tantos anos, ficou muito doente, foi para a UTI, e os médicos pediram para me avisar, Ricardo, aqui na América, que eu precisava voltar, que ele tinha poucos dias de vida, que ele não suportaria mais, de repente, uma semana. Só que meu pai chamou a família e falou, não falem pro Beto, porque ele sabia que a minha família chama de Beto, né? Falar Beto, quem é Beto, né? É que meu apelido na família é Beto. Entendi. Meu pai falou, não fale pro Beto que eu tô tão ruim assim, senão ele vai voltar e ele vai atrapalhar os planos de Deus na vida dele. E eu não quero, ele não precisa, ele já me honrou enquanto ele estava perto de mim. E resumindo, só que eu descobri, como eu falei para você antes daqui, sempre tem uma tia ou um tio, né, que fala muito, e acabou que me contou, e foi terrível, Ricardo, porque você imagina, você tá fazendo aquilo que Deus te mandou e sabendo que seu pai vai morrer em poucos dias. E se você voltasse, você anularia todo o projeto que você estava traçando. E eu me lembro que eu entrei para o meu quarto uma noite, durante esse processo, e falei para Kelly, eu vou orar, eu vou ficar a noite toda orando, e na verdade eu mais chorava do que orava, mas passei a noite toda nesse processo. E quando eu amanheci, eu recebi uma palavra, que eu não precisava voltar, que Deus iria curar o meu pai, que meu pai não ia morrer naquele momento e que eu ia ter a oportunidade de vê-lo mais uma vez. Mais uma vez, eu tive que exercer a fé em saber que era Deus falando. E eu me lembro que eu saí do quarto, eu liguei para minha família e falei, eu não vou voltar, não entendo que eu deva voltar. E, tipo assim, horas depois, meu pai melhorou e saiu da UTI. E ele viveu mais 3, 4 anos. E aí, como Deus falou, eu tive a oportunidade de estar com ele, de me despedir. Nós viajamos nos últimos dias dele. E olha só o quanto meu pai era um homem de fé, Ricardo. Quando eu cheguei na última vez para visitá-lo, e de cara ele falou para mim, não, filho, não ore para Jesus me curar. Aí eu falei, como assim, pai? Ore para Jesus fazer a vontade dele, que eu estou pronto. Se Deus quiser me levar, eu estou preparado. Se eu ficar, amém. Se eu for, amém. Então, me faça esse favor, não ore para que eu seja curado, mas ore para Deus fazer a vontade dele. Para você ver quem era já meu pai nos últimos dias. E tive um tempo maravilhoso de me despedir do meu pai
E mais uma vez, como eu falei, durante a trajetória, nós nos deparamos por grandes dificuldades que, Adversidade total. se nós não confiarmos, se nós nos entregarmos, a gente entra em parafuso e acaba tomando decisão precipitada ou decisão errada. Uau. É. Você vê que não é fácil, né? Todo mundo pensa que ir para os Estados Unidos é simples, né? Esse é um detalhe. A gente vai tratar aqui no podcast, já estou em contato. Eu quero falar também sobre a saúde emocional, que é uma das coisas que mais atrapalha o brasileiro quando ele sai do Brasil, principalmente vem para os Estados Unidos. Estou falando da nossa situação aqui, né? Casamentos se perdem, Muitos filhos divórcios. se perdem, porque aqui tem a mesma coisa que tem no Brasil. Drogas, né? Tem bebida, tem prostituição, tem tudo. Tem tudo. Talvez até mais acessível, né? Que história, hein, Humberto? Que história bacana. A gente tá chegando já no final. E eu queria agradecer você pelo sim que você deu pro podcast. Falar um pouquinho. Isso é uma honra pra gente. Falar um pouquinho de missão, cara. Eu acho que a gente tem que ser mais, falar mais, poder a gente conseguir mostrar para as pessoas que estão em casa aí, né, assistindo a gente, que é possível. Até mesmo não precisa ser nos Estados Unidos, pode ser na sua igreja local, na igreja local das pessoas lá. Ricardo, só voltando um pouco Pode aí, falar. só para finalizar, fechar um assunto. E por coincidência, essa semana, não é mais a ONG Nação para Cristo, agora é Instituto Nação para Cristo. Ela já cresceu muito. Ela já é utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. É uma instituição ligada à igreja e eles estão reestruturando toda a estrutura para voltar a fazer tudo que nós fazemos antes. Legal. Já estamos lá reformando sede, preparando os projetos sociais. Então eu creio que vai começar de novo. É um novo tempo em missões através do Instituto Nação para Cristo. Amém. E eu faço parte lá, apesar de estar aqui, mas faço parte das ações do Instituto. Agora Instituto Nação para Cristo no Brasil. Que legal, cara. E já te fiz o convite antes. Você lembra? Lembro. Que nós íamos na África fazer missão lá. Eu vou falar, ser bem sincero para você, que a minha permanência aqui nos Estados Unidos, ela tem me feito olhar para esse detalhe com maior carinho. E por ter um contato muito grande com os cubanos, eu quero iniciar essa minha jornada missionária que eu quero fazer, né, em Cuba. Né? Eu quero, não vou falar, eu não falo assim, sentir na pele, que a gente nunca vai conseguir sentir na pele o que um cubano está sofrendo lá, né? Mas, de alguma maneira, tentar trazer isso para mim e depois transbordar isso. É isso que eu penso desse. Mas eu quero ir na África também. Vamos sim. Eu já convidei o Ricardo. Nós vamos organizar uma viagem missionária. Quando esse nosso desejo é estruturar novamente todos esses projetos com as crianças, nas igrejas, juntamente com a Jocunda, em todos esses países, e está ardendo muito forte no meu coração, sabe? Vamos fazer, pô. E, Ricardo, assim... Vamos ser um canal. Desde quando eu entendi Jesus, que Jesus começou a falar comigo, a minha missão de vida, eu não sei se já te falei isso, é distribuir comida. Isso está dentro do meu ser e eu sei que Deus me chamou para distribuir o alimento. Alimento espiritual, claro, através do Evangelho, mas também um alimento físico. E nós estamos se preparando para voltar a fazer isso aí. Uau, vamos juntos. Humbertão, deixa eu te falar, sempre que ao final do podcast aqui, a gente sempre fala para o convidado que os nossos vídeos, eles serão eternizados através do YouTube, talvez as gerações que nós nem estaremos mais aqui, mas as nossas vozes ecoarão ainda em ouvidos novos. E eu queria que você, com a liberdade de ser pastor brasileiro, pastor americano, ter vindo em função desta missão, implementando, entrando numa cultura americana, mas não perdendo a cultura brasileira. Que você falasse com quem está lá do outro lado, você pode falar para sua câmera, falasse com outra pessoa, encorajando as pessoas que querem ser missionários. Não só turismo, né? O missionário turístico, né? Que a gente acha muito, fica muito triste, né? Fica muito triste, só tirar a foto, pôr no Instagram não funciona, mas sim dando tempo para criança. A gente sabe que no Brasil, tá falando para brasileiros também, o Brasil tem
A gente tá vendo esse negócio do reborn aí, que a gente ficou muito triste, esse bebê, com crianças precisando de leituras de livro, que você pode ir para um lugar onde tem criança que não tem pais, não tem que é de adoção, você pode ler livro para ela, você pode dar esse amor que tá Servir, né? dando para aquele boneco para É. crianças de verdade, ou asilos, você pode achar uma igreja local que faz missão em asilos, vai lá cantar, louvar, tomar um café com muitas vezes os senhorzinhos lá, os idosos. Eu já fiz essa missão no Brasil. Estão lá e os filhos não vão nem visitar mais. Tem uma Falta um necessidade abraço, emocional talvez muito só grande. escutar. Os velhinhos só querem falar. É Você isso só mesmo. precisa ouvir. É. E aí a gente vê que o mundo está invertendo porque as pessoas compram bonecos para poder dar carinho, né? Digamos assim. Então eu queria que você falasse sobre a missão que foi em você, que Deus colocou em você, para essa pessoa que está em casa aí, dando esse panorama. Bom, primeiramente é confiança em Deus, Ricardo. Acho que você precisa entender e confiar. E assim, a partir do momento que você entendeu e você confiar, é se lançar naquilo que Deus tem te falado. Como nós falamos, como a palavra de Deus fala, que nós teremos dificuldades, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus já venceu as dificuldades por nós. Então nós sabemos que quem está em nós é muito maior do que as dificuldades. Então isso é o básico do básico. Sim. E com relação às dificuldades, os problemas que você vai enfrentar, é ter a certeza de que você não está só, porque com certeza, primeiramente, você tem um Deus maior que te sustenta, mas também você tem, com certeza, a sua igreja, o seu pastor, o seu grupo de líderes, o seu apoio, né, sua rede de apoio, que isso é muito importante também para quando o missionário é enviado, para quando ele vai exercer o seu pastoreio. E falando agora um pouco aqui da igreja local, da missão local, e como você falou que nós não perdemos o nosso jeito brasileiro, apesar de não ser uma igreja brasileira, mas nós nos reunimos todo terceiro sábado de todos os meses, às 7:30 da noite, nós temos um culto em português, com louvor em português, com a palavra em português, testemunho em português, fazemos depois uma confraternização entre os brasileiros, é bem legal, e você é o nosso convidado. Se você não tem uma igreja ainda, se você quer ter essa experiência de conhecer a cultura americana, de conhecer uma igreja americana, claro que eu reconheço a importância da igreja brasileira, mas a multiforme sabedoria de Deus é muito grande, né? Então eu creio que nós temos que estar preparados para todos os tipos de público. E se você se encaixa nesse público que quer ter uma experiência, quer servir numa igreja americana, conhecer a cultura, então venha participar conosco aqui do Ministério Brasileiro da Gateway Christian Center, todos os sábados. E nos domingos, que é o culto em inglês e americano, nós também damos apoio, nós traduzimos os cultos para português, nós temos muitos brasileiros, então com certeza você vai ver a galera lá fora conversando, combinando almoço, trocando figurinha, as crianças brincando. Então realmente nós somos uma comunidade muito abençoada nessa igreja. Abençoada por Deus, abençoada pelos outros ministérios e também estamos abençoando a igreja local. Amém. Guys, é isso, ó. Conversa boa, é conversa que você compartilha. E aí, esse episódio foi bom? Edificou você? Então compartilha com alguém, manda pra alguém esse episódio aí. Falamos sobre missão, sobre valores, sobre obediência. Então, se você tá aí na expectativa do que fazer, como fazer, compartilha esse podcast. Começa compartilhando esse podcast aí. E eu quero encorajar você a assistir mais a gente. Eu vou deixar um card aqui. Vai lá, aproveita, não sai do nosso canal não. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Vou deixar o card aí, você clica, já vai direto pro próximo vídeo. E eu espero você no próximo episódio. Lembre-se, seja você o canal onde quer que você esteja, inclusive aqui no digital. Tamo junto, até a próxima.